tenho a oportunidade e o privilégio de apresentar à Assembleia a proposta de cedência, e é hoje materialmente o que aqui estamos a deliberar, a cedência da gestão do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, Mosteiro de Odivelas, por 50 anos, com uma, chamemos-lhe, renda mensal de 23.200 euros e com a obrigatoriedade de um investimento ao longo destes 50 anos que seja no valor aproximado, e isto derivado de um relatório técnico feito pelos técnicos, engenheiros, arquitetos paisagistas, que contempla, no fundo, o investimento médio estimado que é necessário realizar naquele equipamento. Quero dizer-vos, antecipando algumas das perguntas que possam vir a ser colocadas, que o mosteiro, qualquer investimento que seja feito em toda a sua área, em todo o seu imóvel, em todo o seu terreno, conta para este valor. Contemplando, inclusive, este contrato, esta autocedência, que caso o investimento ao longo de 10 anos, ao longo de 20 anos, supere estes 16 milhões de euros, que é um valor residual para todos os que entendam o que é o investimento num património nacional e que contemplará também a construção e a criação do novo Parque da cidade de Odivelas, nas traseiras do mosteiro, e que esse também investimento aqui se encontra previsto. E quero com isto dizer-vos que, quando esse valor ultrapassar os 16 milhões de euros, seremos devidamente, no fundo, ao nível da renda mensal, haverá uma majoração positiva de 1,5 ponto percentual ao nível dessa mesma renda. E por isso, ao fim e ao cabo, depois de todo um processo negocial, das dificuldades, essencialmente, de conhecermos a realidade do mosteiro, recordo que aqueles que tomaram a decisão de encerrar o Instituto de Odivelas não deixaram uma planta que fosse, uma estimativa de custos, um cabo de eletricidade para contar a história, assim como está pilhado praticamente todo o património daquela instituição secular. E quero, por isso, dizer que me sinto bastante honrado, que sinto um grande orgulho trazer a esta Câmara uma proposta financeiramente comportável, historicamente inevitável e, acima de tudo, que a nós, cidadãos e cidadãs do Concelho de Odivelas, nos vai permitir honrar o nosso passado e contribuir para o nosso desenvolvimento futuro, fazendo do Instituto e do Mosteiro de Odivelas um polo aglutinador de vertente cultural, de vertente histórica, de vertente arquitetónica, de vertente desportiva, que com certeza nos deixará a todos orgulhosos e nos deixará a todos com o nosso dever e o nosso sentimento de dever cumprido. E por isso, Sra. Presidente, é hoje um dia particularmente feliz para a Câmara Municipal, para mim em particular, que estive na cimeira destas negociações, e agradeço uma vez mais também a todas e a todos os vereadores, ao seu diretor municipal, que teve um papel preponderante junto de todos os técnicos, quer ao nível do Ministério da Defesa, quer ao nível do Ministério das Finanças, para no mais breve período possível, e este foi o melhor que conseguimos, trazermos a esta Câmara e trazermos a esta Assembleia esta proposta, e logo que o Tribunal de Contas nos conceda o visto, podermos arregaçar as mangas, pôr mãos à obra e rapidamente darmos uma utilização e uma fruição àquele espaço com a dignidade que o mesmo merece. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Alguém inscrito para intervenções? Nelson Silva. Muito boa tarde à mesa da Assembleia, boa tarde ao Executivo, boa tarde aos membros da Assembleia Municipal, boa tarde ao público presente. Qualquer tópico que tenha a ver com o Mosteiro de São Dinis provoca em qualquer odivelense um sentimento muito forte. Sentimento de pertença, de proximidade,
falar do Mosteiro é falar de Odivelas. Património nosso, património nacional, que merece mais e melhor do que tem visto nos últimos anos. Por isso, achamos que qualquer assunto relacionado com o futuro do Mosteiro deve ter em conta a opinião dos odivelenses. O Sr. Presidente falou várias vezes na comunicação social em auscultação pública. Pois bem, que se faça. Será que vem um referendo à população de Odivelas? Seria mau demais pensar que o Executivo vai decidir o futuro do nosso mosteiro sem primeiro ouvir aqueles que mais podem perder ou ganhar, os odivelenses. O PAN quer essa auscultação pública, o PAN quer e exige que os interesses dos odivelenses sejam protegidos e não só os interesses de alguns. Que o mosteiro passe para a gestão da Câmara, isto o PAN não vê com maus olhos, de maneira alguma. Que o futuro do mosteiro já esteja pré-decidido antes de ouvir a população, o PAN vai combater qualquer tentativa de pôr isto em andamento. Queremos que os odivelenses sejam auscultados, partindo das declarações que o Sr. Presidente tem feito. Vamos apoiar qualquer medida nesse sentido. Vamos apoiar qualquer medida que dê uma visibilidade e uma transparência como este processo vai ser conduzido. É esse o nosso desejo, é esse o nosso pedido. Boa tarde. Obrigada, Sr. Deputado. Não registro mais... Luís Santos, peço desculpa. Tem 8 minutos, Sr. Deputado. Muito bem. Nós saudamos, evidentemente, o início desta discussão neste fórum e a passagem do Mosteiro para a Câmara Municipal é algo que certamente nos agrada e muito mais agradar-nos-á quando o Mosteiro estiver a servir a população e ao serviço da população em relação àquilo que for o resultado da discussão pública. Recordamos neste momento que foi o Bloco de Esquerda, o primeiro partido que desde há muito apela a uma realização de uma discussão pública aberta, sem preconceitos, e aberta à população, a especialistas do Conselho e a especialistas de fora do Conselho, fazer uma discussão o mais alargada possível. Saudámos com muita alegria e com muita satisfação a adesão do Executivo Municipal há cerca de um ano atrás a esta ideia e o compromisso público do Executivo com o debate público e, portanto, aguardamos ansiosamente também por essa fase. Essa será uma fase muito importante e na qual todas e todos nós devemos responsabilizar-nos e devemos fazer por concretizar essa discussão pública que há muito defendemos. Enquanto decorre esse processo de discussão pública, há uma questão muito importante que já aqui foi falada, também foi falada a primeira vez a uma pergunta do Bloco de Esquerda, há 2 Assembleias Municipais atrás, que é a questão do, como o Sr. Presidente lhe chamou, penso rápido para o mosteiro que está em evidente estado de degradação devido ao abandono que o Sr. Presidente também acabou por referir agora na intervenção inicial. E de facto, o abandono a que está vetado o mosteiro neste tempo necessita de facto dessa intervenção rápida que decorrerá, o Sr. Presidente chamou-lhe penso rápido, que decorrerá enquanto estiver em curso a discussão pública, que também não pode ser apressada por qualquer outro tipo de interesse, tem que ser o mais alargada possível. E portanto a nossa primeira pergunta é se já existe alguma estimativa de custos para essa intervenção do penso rápido e se esse valor encaixa dentro dos 16 milhões que estão previstos de investimento no mosteiro ou será um valor que a Câmara irá adicionar a esses 16 milhões de investimento. Portanto, gostávamos de perceber esta questão em relação ao penso rápido. Para já é só. Obrigada, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Sim, Sra. Deputada Sandra Pereira. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados municipais, Sr. Presidente de Câmara, senhoras e senhores vereadores, eu pedi a palavra para apresentar um requerimento à mesa, subscrito pelas bancadas do Partido Social Democrata, naturalmente, pelo Bloco de Esquerda, pelo CDU e pelo PAN, para a realização de uma Assembleia Municipal extraordinária
para discussão da utilização a dar a este equipamento, que é um equipamento simbólico, de grande identidade de Odivelas e nacional também, e, portanto, achamos que esta discussão deve ser feita de forma alargada, com os partidos, e a Assembleia Municipal é o fórum de excelência dessa situação, e gostaríamos que fosse uma Assembleia Municipal divulgada, participada, onde todos pudessem, público eventualmente presente, dar o seu contributo. Portanto, Sra. Presidente, aqui tem o requerimento. Muito obrigada, Sra. Deputada. Este assunto já tinha sido referido em comissão permanente e certamente será um reforço, certamente será um reforço à realização desta Assembleia, que parece-me que é do interesse de todos aqui presentes. Sra. Presidente, já começa a ser muito recorrente este Partido Socialista rebater e combater as ideias e as propostas dos outros partidos e depois apresentá-las como se fosse deles. E neste caso foi exatamente isso que aconteceu. E devo dizer-lhe mais, esta união à esquerda não é uma união à esquerda, é uma união por Odivelas. Nós achamos que hoje estamos perante um assunto demasiado importante, que vai onerar a Câmara Municipal por 50 anos. Estamos todos, por princípio, de acordo que queremos gerir aquele equipamento. Acho que isso é absolutamente consensual e unânime nesta casa, mas o Partido Socialista tem de perceber que nós gostaríamos de ter uma resposta cabal da utilização a dar àquele espaço. E nada como haver uma discussão séria sobre esse assunto. E peço-lhe imensa desculpa, Sr. Deputado, mas não é sério o Partido Socialista rejeitar aqui, na Assembleia Municipal, uma proposta do PSD, ou fosse de quem fosse, e depois ir à Conferência de Líderes e propor como se nada fosse. Portanto, é assim que tem que ser. Todos os partidos requereram para fazermos aqui, por iniciativa da Assembleia Municipal, uma discussão sobre esta matéria. E depois quero, naturalmente, dizer que, sobre este assunto, nós hoje estamos a fazer história e, por essa razão, devemos estar conscientes da responsabilidade que recai sobre todos nós. Estamos a falar de património que tem uma existência secular e é um legado dos nossos antepassados que temos a responsabilidade de herdar, de preservar e de lhe acrescentar valor. É essa responsabilidade que impendem sobre os povos que querem continuar a existir com identidade e dignidade como nós, os odivelenses. E dito isto, considero importante fazer uma síntese das sucessivas propostas que vieram à Câmara Municipal sobre esta matéria. Em 18 de novembro de 2015, fomos chamados a tomar uma decisão sobre este assunto. À data, o que estava em cima da mesa era uma proposta de concessão por 50 anos, baseada no compromisso de investimento municipal de 16 milhões de euros. O PSD, naturalmente, votou a favor, ressalvando um conjunto de condições e de premissas. O PSD sempre reconheceu a inegável importância e valor deste património e, quando teve responsabilidades na Comissão Instaladora, nomeadamente no domínio do turismo, tudo fez para divulgar este património, para o valorizar e para o abrir à população. Enquanto partido político, localmente opôs-se à decisão política e racional de encerramento do Instituto. E, deste modo, em novembro de 2005, votámos favoravelmente a transferência para a gestão municipal, baseada na mesma premissa de que era fundamental garantir que a gestão futura deste património se viesse a traduzir no reconhecimento da sua inegável importância histórica e cultural, nomeadamente através da instalação de equipamentos de âmbito cultural que favorecessem a identidade local. Em novembro de 2016, um ano depois, novamente o assunto veio à Câmara Municipal, desta vez com a informação de que tinha ocorrido um impasse no âmbito da negociação com o Governo. A proposta colocada à deliberação já não era uma concessão, mas um arrendamento por 30 anos, suportado por um investimento municipal no imóvel de 16 milhões de euros e acrescido de uma renda mensal que podia variar entre os 13 mil euros e os 37 mil euros. À data, votámos novamente favoravelmente, colocando exatamente as mesmas premissas sobre o uso do equipamento. Manifestámos preocupação porque percebemos que estávamos a falar de um intervalo de arrendamento considerável, pois variava entre os 13 mil euros e os 37 mil euros, e novamente a proposta municipal era omissa e muito vaga, aliás, como continua, quanto ao destino a dar ao imóvel. Aliás, a declaração de voto do Partido Socialista referia que a intenção era manter o cariz cultural do imóvel, instalar serviços municipais, eventualmente serviços de polícia e ou um estabelecimento de ensino. É demasiado vago, diz muito pouco
e é apenas uma intenção, e agora, nesta fase em que estamos a deliberar de forma definitiva, exigia-se uma maior concretização. Agora somos chamados a tomar uma decisão sobre uma cedência por 50 anos, baseada num investimento de 16 milhões de euros, com uma renda mensal de 23.200 euros, atualizável todos os anos, e fim deste período de 50 anos, o património reverte para o Estado português e o município não terá direito a solicitar qualquer indemnização sobre o investimento aí efetuado. Nós não estaremos cá nessa altura, mas estarão os nossos descendentes, e isso não deixa de ser uma decisão que é, de facto, estruturante no futuro do Conselho. E perante este cenário, coloca-se a questão de, havendo um consenso político em torno da transferência do património para a esfera de gestão municipal, depois do encerramento do Instituto, decorridos 3 anos, o Executivo Municipal continua a não apresentar uma ideia clara e objetiva sobre o destino a dar a este património. Sob a forma como as sucessivas propostas foram evoluindo, há uma questão que tem de ser referida. O Estado português não esteve bem com a Câmara Municipal de Odivelas. Nas diversas propostas, aquilo que impende sobre a Câmara Municipal são sucessivamente encargos mais pesados e mais onerosos. O Sr. Presidente disse-nos que desenvolveu uma negociação dura, nós acreditamos que sim, que esta proposta foi o melhor que conseguiu, mas temos de dizer que o Estado foi liderado pelo Partido Socialista e suportado por uma frente de esquerda, aqui também. Não esteve bem porque as propostas foram sendo mais onerosas sucessivamente para a Câmara Municipal de Odivelas. Considerando que o encerramento do Instituto está assumido formalmente há anos e uma vez que não foi assumido politicamente, a sua reversão, tal como tantas outras matérias, foram revertidas pelo Partido Socialista, houve mais do que tempo para a Câmara Municipal ter feito a discussão pública sobre a gestão e o futuro do imóvel. Houve tempo também para a Câmara Municipal ter promovido um estudo estratégico sobre o desenvolvimento turístico em Odivelas. Odivelas, Conselho, pode ser aquilo que a Câmara Municipal quiser que seja. Fazer um estudo estratégico teria permitido obter recomendações fundamentais sobre ações, programas, investimentos adequados à especificidade, potencialidades e constrangimento do território, com custos, com benefícios ancorados na arrecadação de receitas. Era fundamental a existência deste instrumento. Hoje existiria outro tipo de informação que suportaria melhor a nossa decisão, a fim de votarmos este ponto com outra segurança, naturalmente. Em 2001, a Divisão de Turismo promoveu um plano estratégico de turismo e de lazer. O horizonte temporal deste plano eram 10 anos. Tratava-se de um plano de médio prazo que apresentava um conjunto de soluções para o desenvolvimento do Conselho, ancorado no seu maior potencial, que é a cultura. A cultura deve ser encarada numa perspectiva abrangente e não apenas ancorada no património existente. Os factos históricos de que o Mosteiro e o Conselho foram palco, as tradições culturais de Canessas. Existe neste Conselho, senhoras e senhores deputados, um passado histórico riquíssimo, com potencial para ser divulgado, celebrado, conhecido, mas essa é uma decisão da Câmara Municipal. Podem e devem ser constituídos polos de atração cultural, um centro interpretativo baseado no passado histórico, na vida das ordens monásticas, por exemplo, noutros factos e personagens de história nacional que cruzaram o seu destino com Odivelas. Estes equipamentos serviriam naturalmente a população do Conselho, das suas camadas mais jovens, dos estudantes, incentivando o conhecimento sobre a história da terra onde vivem, mas também têm potencial para a atração de visitantes. É preciso perceber que o turismo e a cultura podem ser rentáveis, para além de terem um papel inegável no reforço da identidade e na construção da imagem externa de um Conselho que é novo, um Conselho multicultural às portas de Lisboa. De facto, hoje, nós, nesta decisão, não temos informação de suporte sobre o que a Câmara Municipal pretende fazer no domínio da gestão cultural deste equipamento e isso é lamentável. E existindo um estudo, vou terminar, existindo um estudo cujo horizonte temporal era 2010, eu pergunto, ele foi atualizado, foram feitos outros estudos? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, são interrogações que temos de colocar e preocupações que o Partido Social Democrata tem. Estamos todos, por princípio, de acordo com esta cedência, mas sentimos claramente que estamos hoje a tomar uma decisão para 50 anos, sem informação habilitante que nos permita perceber efetivamente o que é que estamos a decidir. Nestes 20 anos de existência do Conselho e nos anos mais recentes, desde que existe conhecimento público de que o Instituto iria encerrar, houve tempo para planear, projetar, perceber o que iríamos fazer do relatório. E, Sra. Presidente, deixe-me dizer-lhe mais. Deverá o PSD na reunião de Câmara, vou já terminar, o PSD na reunião de Câmara colocou algumas premissas bases para votar favoravelmente, alguns compromissos que gostaríamos que a Câmara tivesse assumido para votar favoravelmente este ponto
nomeadamente um museu municipal e um centro interpretativo, e o Sr. Presidente não assumiu esses compromissos, depois terá a ocasião de explicar porquê, mas na última reunião de Câmara a responder ao público já falava no museu municipal. E começa a ser apanágio deste Partido Socialista usar as propostas de outros partidos, rebatê-las e depois usá-las, disse. Obrigada, Sra. Deputada. Joaquim Campos. É um ponto de ordem à mesa, não é uma intervenção. Boa tarde a todos. Sra. Presidente, em exercício, na resposta que deu à deputada Sandra Pereira relativamente ao requerimento para a sessão extraordinária, referiu que isto iria baixar à Comissão Permanente. Não foi o que eu percebi. Pronto. Subentendendo isto, o Sr. Presidente tem 5 dias, a partir da data de hoje, para convocar para um período de 15 dias subsequentes, até 15 dias subsequentes, esta Assembleia Extraordinária. Está bem? É só para isso, é só para reparar isto. Foi o que percebi ao contrário. Não. Irei clarificar. O que disse e voltarei a explicar foi que este assunto foi debatido e foi apresentado em Comissão Permanente. Portanto, o requerimento que agora chegou à mesa vem apenas reforçar a ideia que foi colocada em Comissão Permanente. Tenho agora inscrito o Sr. Deputado Paulo Sousa. Muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar a todos e todas os presentes e começar por deixar um pequenino esclarecimento. O anexo 2 da documentação que nos foi entregue não tem documentos rigorosamente nenhuns. Portanto, era só para tentarem perceber o que é que se passa, porque falta documentação aqui no meio. E os carimbos estão ordenados, é só para que se perceba que, mais uma vez, há uma falha grosseira na documentação que chega a todos os partidos que aqui estão sentados. Todos, não é um nem dois. Segundo, rapidamente, dar aqui um esclarecimento à intervenção do líder de bancada do Partido Socialista. Ponto 1. Sr. Deputado, isto é a democracia a funcionar. E o Partido Socialista local deveria saber isso, nem que seja pelo exemplo nacional. Mas eu vou esclarecê-lo no exemplo nacional, onde o mesmo Partido Socialista, mas a nível nacional, já aprovou mais iniciativas legislativas à direita do que as iniciativas legislativas à esquerda, mesmo com a dita esquerda radical. Portanto, o Sr. Deputado, se percebesse minimamente das coisas, não vinha aqui dizer o que disse. Ponto 2. Se alguém sempre exigiu uma discussão aberta a todas e a todos, foi a esquerda radical. Foi a esquerda radical, não foi mais ninguém. Vocês podem ter pegado naquilo que foi o trabalho da esquerda radical e meter no vosso programa. Mas foi a esquerda radical que sempre fez isto, sempre anunciou isto em todo o lado. Ponto 3. Esta Assembleia Municipal Extraordinária... Diga, Sra. Presidente. Posso continuar? Muito obrigado. Esta Assembleia Municipal Extraordinária, pedida da direita à extrema-esquerda, é devida àquilo que tanto combatemos. Nós combatemos isto em todo o lado. Sabe o que é, Sr. Deputado? São as maiorias absolutas. As maiorias absolutas que tudo fazem, quando querem, quando lhes apetece, sem darem cavaco a ninguém. E, portanto, com receio... Assim é impossível, Sr. Presidente. Peço silêncio na sala, por favor. Agradeço silêncio. Agradeço o silêncio na sala para que se possa prosseguir. Senhor Deputado, poderá continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Por isso mesmo, é que nós dizemos, ainda bem que se faz estas alianças, não é? Estas alianças, estas geringonças, não é, Sr. Deputado? Ainda bem que se faz, para pelo menos pôr a democracia a funcionar, o que às vezes o PS esquece que ela e como ela deve ser. Portanto, daqui a 15 dias, no máximo, pela minha interpretação, nós cá estaremos, todos para discutir o mosteiro de uma forma um bocadinho mais aberta do que aquela que estamos a fazer agora.
Agora, em relação a questões mais diretas. Senhora Presidente, peço desculpa tentar dirigir as perguntas ao Executivo. Nós, sobre condicionamentos ao dito fórum aberto ao público, já sabíamos e já contávamos com uma série deles. Mas temos aqui uma pergunta sobre um dos anexos que aqui chegou. Eu vou dar mais uma vez a indicação do carimbo, que é o carimbo de referência para a página, é o carimbo 26, que é um documento do Governo de Portugal, dirigido ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, que explica como é que se faz a atribuição do valor ao imóvel que ali está situado e que todos estamos a discutir. E este ponto, o ponto 1, tem duas alíneas. Uma das alíneas fala em 2.192.000 euros de valor de concessão do imóvel no pressuposto de livre e disponível para uso alternativo, em que se prevê a ocupação em atividades associadas à terceira idade, nomeadamente residência assistida, lar, centro de saúde, centro de dia, cuidados continuados e eventos. Falta aqui o I, não era uma vírgula. E depois temos um segundo valor, que é atribuído de 1.746.000, que diz que é o valor da concessão do imóvel, no pressuposto livre e disponível, blá, 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 e que diz, para além das atividades atrás indicadas, a ocupação de uma parte destinada a estabelecimento de ensino. A primeira pergunta, Sr. Presidente, é muito simples. É o porquê destas duas cláusulas, e eu acredito que tenha sido o Executivo Municipal a comunicar com o Governo e a dizer ao Governo que provavelmente teria aqui certos interesses no meio e, portanto, lá estão os tais condicionamentos para o dito fórum. Segunda, o Sr. Presidente, não me leva a mal, não é uma provocação, acredite, é apenas um reforço daquilo que se passou numa discussão numa anterior Assembleia Municipal em que nós tínhamos reparado, e até fui eu por acaso, podia ter sido qualquer um dos eleitos do Bloco de Esquerda, mas que eu reparei numa gralha, que só percebemos que era uma gralha no fim, em que, na informação do Estado do município, o Sr. Presidente anunciava uma reunião, toda a gente conhece, com a doutora Maria de Lourdes Rodrigues. E vinha anunciado na Folha como sendo do IXÉ. Depois percebemos que era uma gralha, foi corrigido pelo Executivo, afinal estávamos a falar do ISCTE. E, portanto, estava tudo certo, não havia dúvida nenhuma, sendo que ela ainda nem sequer era reitora do ISCTE. Mas houve essa reunião e percebemos nós, pela explicação do Sr. Presidente, que a reunião tinha apenas um pressuposto, que era falar e auscultar os executivos municipais da periferia da cidade de Lisboa para a criação de residências de estudantes. E, portanto, foi esta a auscultação e foi esta a explicação que o Sr. Presidente nos deixou. Hoje, e já passados este tempo todo já dessa reunião, e olhando nós para estes documentos que agora aqui estão, lá estão com estas duas alíneas diferentes, o que é que nós estamos a falar, Sr. Presidente? Numa residência para o ISCTE ou realmente naquilo que tanto tem vindo em todo lado, na cedência do espaço ou o aluguer do espaço ao IXÉ? São duas questões. E depois, gostaria só de um cabal esclarecimento, é que o valor da avaliação a atribuir ao imóvel foram estes 2.192.000 e, portanto, que serviram de cálculo para a base do valor da renda a pagar pelo município, foram estes 1.746.000 ou foram a soma dos dois valores? Era só isso que eu gostava de ver esclarecido. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Carvalho. Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores secretários, senhores eleitos, Sr. Presidente da Câmara, senhores vereadores, excelentíssimo público, funcionários, comunicação social. O Sr. Presidente, há bocado, na sua breve apresentação deste ponto, falou da questão, e falou bem, da questão de quem é que foi responsável pela saída do Instituto de Odivelas, Eu não posso deixar de registar que o atual Governo tem sido tão assertivo, tão rápido, tão prazenteiro em reverter medidas do anterior Governo, tenha-se esquecido de Odivelas. Será que por ser para Odivelas? Porquê é que não retornou o Instituto de Odivelas para o Mosteiro? É uma questão, é uma pergunta pertinente. É uma reversão que interessava, acima de tudo, a Odivelas, não é? Mas não, como isto é para Odivelas, provavelmente isto não interessa para nada. Mas também devo dizer que a forma como aquele edificado passa para a gestão do município é mais uma demonstração de como este Governo tem em pouca conta Odivelas, a sua Câmara Municipal e a sua população.
Tem sido ultimamente publicitado que vários monumentos nacionais estão num completo abandono. E o Mosteiro de Odivelas é um deles. E o Governo encontrou agora uma forma expedita de se desresponsabilizar por ele, pela sua reabilitação e conservação, pelo menos, para já não falar, pelo seu destino. É fácil de constatar que há cerca de 2 anos que o edificado se encontra devoluto. Mantém-se apenas lá uma pequena força de soldados do Exército a tomar conta das portas e pouco mais. Mas mesmo antes, quem conhecer a história do mosteiro sabe que há 80 anos que não é feita nenhuma intervenção de fundo naquele edifício, limitando-se o Exército a fazer os serviços mínimos para possibilitar o funcionamento do Instituto de Odivelas. Quem der uma volta pelo edificado, quem vir os telhados, quem vir os anexos, percebe o grau de degradação em que tudo aquilo está. Portas e janelas danificadas, umidades por todo lado, entulho em todos os cantos. Ora, não vejo em lado nenhum que esta negligência continuada de tantos anos tenha sido em conta nos valores envolvidos nesta cedência, na medida em que o seu grau é consequência de dezenas de anos de inércia que vão ser pagos pela população de Odivelas. É o próprio Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional, na documentação que temos, no seu ofício de 18 de outubro de 2016, que reconhece a necessidade de intervenções urgentes e depois corrobora no seu ofício de 24 de fevereiro de 2017, dizendo que a cedência do imóvel é no estado atual em que se encontra, reconhecendo que há, por parte do Exército, grande dificuldade em assegurar em permanência a segurança e salvaguarda do património devoluto, ficando o mesmo sujeito a eventuais atos de vandalismo e intrusões com vista a furto. Isto é uma situação intolerável, muito grave, e isto vem ter reflexos diretos nos custos que Odivelas vai suportar. Depois, evidentemente, como já aqui foi referido, importa-nos o destino a dar ao imóvel, o qual já foi objeto de 2 propostas do PSD que foram recusadas pelo PS, quanto a uma Assembleia Municipal. E basta ver a documentação anexa a este ponto para se perceber que reina a maior confusão e desorientação em relação a tudo isto. Para começar, fez-se um estudo para a requalificação e adaptação do imóvel, nomeadamente de várias zonas de blocos do Instituto, sem se saber concretamente a que se destinam. Peço desculpa estar a interrompê-lo, Sr. Deputado, mas está um burburinho terrível nesta sala e eu pediria uma vez mais para se fazer silêncio. Diz vagamente que se destina a serviços municipais e de utilidade pública. E então perpassam pela documentação tudo e mais alguma coisa. É museu, é centro interpretativo, é lar de idosos, é residencial, é centro de saúde, é centro de dia, é cuidados continuados, é jardim de infância, é esquadra da PSP, agora é escola, é residência de estudantes, para além de uma série de departamentos municipais. Ou seja, o mosteiro vai ser uma espécie de megastore. E não esquecer... Uma vez mais, peço desculpa, terá que fazer uma pausa até que consigamos ter condições para prosseguir. Agradeço silêncio uma vez mais. Parece-me que temos então condições de prosseguir. Obrigado, Sr. Presidente. E não esquecer que está lá uma igreja que tem culto público e que implica uma interação com a paróquia. Parece que não é indiferente uma requalificação destinada a um lar, ou uma requalificação destinada a uma esquadra da PSP, ou um departamento da Câmara, mas nada disso se diz na requalificação que foi feita e os custos envolvidos em relação a isso. E por isso é muito importante que se decida, antes de se fazer a requalificação, antes de se fazer os custos da requalificação, que se decida o que é que aquilo efetivamente vai ter e o que é que vai ser. Muito obrigado. Sr. Deputado Edgar Avales acabou de anunciar o fim da discussão pública sobre o futuro do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, ao dizer aqui, se eu bem percebi, que o município vai poupar valor nas rendas que pagavam também os serviços municipais, ou seja, transferindo todos os serviços municipais
para o Mosteiro de São Dinis. Eu gostava de perceber claramente se é isto, porque se é isto já é outra questão. Se percebi bem a sua intervenção, Sr. Deputado, acabou de matar a discussão pública e se assumiu que todos os serviços municipais serão transferidos para o Mosteiro de São Dinis e São Bernardo. Aproveito para que me esclareça mais uma questão. Qual vai ser a sala que vai ser atribuída à Assembleia Municipal? Que o Sr. Deputado Edgar Avaldes, eu não vou responder às questões da doçura, porque eu acho que nós estamos aqui para discutir política, não é para doçura, e também não me parece que o PSD tenha sido agressivo. O PSD é convicto das suas posições e quando as faz vingar, faz. É só isso. Mas queria só perguntar-lhe, eu acho que esteve bem na sua intervenção, mas traga tudo quando vem falar dos serviços da Câmara. É exatamente aí. Não quer dizer que aquele equipamento não possa ter os serviços da Câmara, mas é pouco sim a visão estratégica de querer um mosteiro para cá para albergar serviços da Câmara. E era sobre isso que nós não gostaríamos de estar aqui a discutir. Portanto, eu gostava só que me esclarecesse se é essa a visão estratégica que preside ao Partido Socialista. Pedido de esclarecimento sobre a intervenção prestada. O albergue de serviços municipais. Obrigada, Sr. Deputado. Pela terceira vez, Sr. Deputado Sérgio Saruga. Boa tarde. Cumprimentar a mesa, cumprimentar todos o Executivo, cumprimentar os seus deputados, o público aqui presente, comunicação social. Esta minha intervenção parece que até já perde um bocado o fio à meada destas últimas intervenções que foram feitas, porque parece que percebemos o que é que vai acontecer, ou em parte o que é que irá acontecer depois da cedência das instalações e do edifício histórico e do património que estamos aqui a discutir hoje, mas ainda assim vou fazer a minha intervenção. Em primeiro lugar, e também já como foi dito aqui pelos meus companheiros, o PSD entende que deveria ter havido um debate mais alargado, e isto em Comissão Permanente já foi discutido, mas nós estamos na Assembleia Municipal. E na Assembleia Municipal é que se devem discutir as questões e fazer as questões ao Executivo. Depois, e foi chumbado, como sabemos, entre outras forças políticas que também apresentaram aqui estas propostas, e foram todas chumbadas. O tema é demasiado importante e julgamos que deveria ter tido outra abordagem por parte deste Executivo. Mas relativamente a este contrato de cedência, em discussão e liberação, há várias perguntas que gostaria de colocar ao Executivo deste município. Qual é efetivamente o custo-benefício para o município de Odivelas com este contrato de cedência? É uma pergunta. Qual é o projeto que este Executivo Municipal pretende implementar no mosteiro? É que ninguém sabe. E se sabe, estamos hoje aqui a votar uma minuta de autocedência de utilização de um espaço sem ninguém nesta sala saber qual será o rumo que vai ser dado a este imóvel e espaço histórico de enorme relevância para o Concelho de Odivelas. Outra pergunta. Os custos deste contrato de cedência, que vão onerar o município em mais de 16 milhões de euros, estão devidamente estudados, como o Sr. Presidente aqui referiu na sua intervenção inicial. Qual o perigo da derrapagem financeira? Outra pergunta. A utilização dos serviços que ali vão ser prestados vão ser todos de cariz público? Se sim, quais vão ser? Há outras soluções, incluindo a de privados ou de outros espaços culturais? Estas são algumas das perguntas que o PSD gostaria de ver esclarecidas. Outra pergunta. Não deveria o Executivo Municipal ter tido alguma ponderação e ter negociado de outra forma com o Estado, com custos mais reduzidos para o município? É outra pergunta. Há um caso bem recente negociado entre o Estado e a Câmara Municipal de Cascais para a cedência do Forte de Santo António, ultimamente noticiado, como sabem, recentemente na comunicação social, para o município de Cascais e que até foi negociado a custo zero. Por um período mais reduzido, sabemos, mas a custo zero. Também sabemos que são casos distintos, mas foi a custo zero. Estará este Executivo Municipal a cautelar os reais interesses do município e a ter uma gestão adequada para esta questão? O PSD também defende um contrato de cedência deste espaço para o município de Odivelas, mas há que ver salvaguardadas algumas garantias. Estará o Executivo Municipal do Partido Socialista em condições de assumir aqui nesta sala que
que este contrato não compromete as finanças municipais e a capacidade de investimento deste município nos próximos anos? Deixo a última pergunta. Numa reflexão, é que sabemos que, como às vezes o Partido Socialista, que sabemos como gera às vezes os dinheiros públicos, principalmente em governos geridos pelo Partido Socialista, por isso ficamos algo apreensivos e preocupados. Portanto, era importante saber estas respostas. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a deputada Lúcia Lemos. Boa tarde a todos. De facto, hoje em Odivelas começa uma nova história. O mosteiro e tudo o que implica este, diria mesmo, autodecedência de utilização do ponto de vista financeiro, mas sobretudo do ponto de vista político. Já aqui se disse que andou mal o Estado Central e não sei se referia ao último Estado Central. Andou mal, de facto, nos últimos anos, bastantes anos demais, para ter um equipamento no território de Odivelas fechado ao público constantemente. Só excepcionalmente o público tem acesso àquele equipamento. Mas andou mal também o Estado local, a Câmara de Odivelas, gerida pelo PS e pelo PSD. Veja-se que agora o deputado Edgar Valles não sabe o que é que aconteceu, mas não sei se chegou à terra recentemente. Houve eleições em outubro e acabou-se o casamento de conveniência que havia entre o PS e o PSD em Odivelas. E é por isso que agora se assiste a uma nova dinâmica na Assembleia Municipal de Odivelas. E ainda bem que se assiste a uma nova dinâmica. Andou mal o Estado local, porque não defendeu no seu território que os odivelenses tivessem acesso para visitar aquele equipamento, mesmo quando ainda não se discutia a entrega à posse da Câmara Municipal. Relembro que no mandato passado, a Comissão de Educação, Juventude, Cultura e Desporto requeriu uma visita ao mosteiro e essa visita foi indeferida. E tratavam-se de eleitos locais, éramos nós. Queríamos visitar o mosteiro e a visita foi impedida. Hoje, não temos dúvidas, será aprovado com certeza este auto de cedência de utilização à Câmara de Odivelas, do mosteiro de Odivelas. Mas, a partir de hoje, é que se inicia a discussão. Há uma Assembleia requerida, esperemos que não seja a única, e que na próxima Assembleia já não possa haver a desculpa que se ouviu aqui a este microfone de que não se pode discutir o destino do equipamento porque o auto ainda não estava aprovado. A partir de hoje, essa não pode mais ser uma desculpa. Do ponto de vista político, os odivelenses querem e merecem saber a que se destina aquele equipamento. O auto de cedência que temos aqui para aprovar são 2 páginas e meia, é bastante vago, é bastante lacunar, permitindo o preenchimento das lacunas que ele tem, apenas e só com opções políticas. E a nós, aqui, cumpre-nos perguntar como é que vão ser preenchidos os espaços em branco, entenda-se, entre aspas, os espaços que estão por explicar neste auto de cedência. Lê-se em 3 linhas. Mas para nós o mais importante é isto. Fala-se que a contrapartida financeira devida ao primeiro otorgante, ao Estado Central, pela Câmara Municipal, prevê 2 parcelas, 16 milhões de euros e mais uma renda mensal, ou uma taxa, eu diria, porque isto não é um arrendamento, uma taxa de 23.200 euros. Só que não são 16 milhões. São 16 milhões mais IVA. E a primeira pergunta que se impõe aqui é saber de que IVA falamos, a que taxa de IVA falamos, para que operações. Porque estamos a falar do investimento de 16 milhões para recuperação. Ora, a Câmara, em muitas operações financeiras, e nós já discutimos aqui até por causa da taxa a pagar nas piscinas municipais, desde que a municipal foi extinta, a Câmara Municipal está isenta de IVA em algumas operações. E poderá até, no caso de, creio que será para as obras, ter acesso à taxa mais reduzida. Primeira questão. Falamos de quanto, efetivamente?
Qual é a taxa de IVA destas operações? Ou são todas elas? Porque não são 16 milhões. Avança-se com este número, mas são mais do que 16 milhões. Depois, havia uma baliza de taxas entre 13 mil e 37 mil. Diz o Sr. Presidente da Câmara que fez uma negociação dura, aturada, mas ficámos nos 23.200 euros por mês. Pergunto, Sr. Presidente da Câmara, não era possível puxar mais perto dos 13 mil? Sabendo nós, quem visitou o mosteiro, o estado de degradação em que se encontra o equipamento? E será que os 16 milhões mais IVA, seja qual for a taxa desse IVA, vão chegar? E, portanto, entre 13 e 37 ficámos em 23. Não seria possível ter puxado, indo de encontro ainda assim à baliza mínima do Estado Central? É outra pergunta que se impõe. Porquê 23 e por que não perspectivando já os investimentos que são necessários? Fazendo aqui um parênteses, será dos poucos documentos que envolve tanto dinheiro público em que vemos que são os técnicos municipais a fazer a estimativa de custo. Damos os parabéns por isso. Desta vez valorizámos os recursos internos. Não foi preciso pagar balúrdios mais centenas de milhares de euros para obter estudos fora de casa. E apostamos, porque várias vezes aqui se disse que temos recursos financeiros de primeira água, que não se enganaram na estimativa. Queremos que assim seja. No entanto, cada dia que passa, a estimativa perde. E sabem porquê? Porque o tempo não perdoa. E nos edificados, cada dia que passa, há mais degradação. É muito certo que esta estimativa tem uma margem de erro superior àquela que é normal. Porque o tempo corre contra o mosteiro. O tempo corre contra a estimativa de custos pela degradação. Razão pela qual, Sr. Presidente, volto a perguntar, não era possível puxar mais perto dos 13 mil do que dos 37? Depois há aqui, neste auto de cedência, alguns aspectos curiosos, que são as tais espaços que eu diria por preencher. O ponto número 5. O segundo outorgante pode ceder a utilização de partes do imóvel a terceiros para os fins previstos no presente auto. E já vimos que os fins são, desde creche a lar de idosos, tudo do interesse público, creio eu que tudo o que é gerido pelo público tem que ser do interesse público, e um estabelecimento de ensino. Portanto, pode ser cedido a terceiros. O Sr. Presidente da Câmara já nos tinha dito aqui, antes de termos este documento, que só quando a taxa a cobrar ao terceiro ultrapassasse a taxa a pagar ao Estado Central, é que a Câmara teria que entregar 25% desse valor a mais ao Estado Central, mas há aqui uma nuance. Ou 75% se as obras forem feitas por terceiros. E são estas nuances que eu gostava de ver explicadas. Quer isto dizer, trocando assim por graúdos ou por miúdos, que nós estamos bem ao jeito do PS, e diga-se também do PSD e do CDS, como corre todo o país de norte a sul, naquilo que eu chamo o capitalismo rendeiro. É que nós temos um capitalismo de cobrar e pagar rendas. Centro de escritórios. É receber de um lado para entregar ao outro, para receber taxas e rendas. Quer isto dizer que a Câmara de Odivelas recebe um equipamento, tem que fazer obras, mas faz uma cedência a um terceiro, incumbe-o de fazer as obras e depois vai fazer os acordos de acordo com as obras que fizer esse terceiro. É o que aqui está. Se efetivamente ultrapassar o valor pago pela Câmara ao Estado Central, 75% dessa diferença é para o Estado Central, quando for um terceiro a recuperar. Primeira questão, e aqui é que vai entrar a política pura e dura, Sr. Presidente da Câmara. Aqui é que nós queremos saber quais são os compromissos que Vossa Excelência possa já ter em draft, em rascunho, possa já ter em traços gerais e com quem, para ocupar o mosteiro de Odivelas. É outra pergunta que se impõe. Aliás, já se falou até de gralhas entre o ISCTE e o ISCTE, já se fala em boatos nos corredores entre o ISCTE e o ISCTE, já se fala de residência de estudantes, e eu diria que devem vir para Odivelas a pé,
pensando nós no que se discutiu aqui sobre a linha amarela do metro na última Assembleia. Vamos trazer os estudantes, mas depois eles têm que andar, não sei. Senhora deputada, deverá terminar. Estou já a terminar, Senhora Presidente. Esta é outra pergunta que gostava de fazer a Vossa Excelência, Senhor Presidente da Câmara, através da Senhora Presidente em exercício, qual é o mapa de compromissos que possa existir em relação ao futuro do Mosteiro. E por último, mesmo a terminar, uma das coisas que também é importante para a transparência. Já se disse aqui que vários serviços municipais vão para o Mosteiro. Quais? Quanto custam os arrendamentos onde estão esses serviços? Mas não é quanto pagam por mês. É quanto é que vai custar a denúncia dos contratos. Há contratos a 20 e 30, já a terminar, 20 e 30 anos, quanto vai custar a denúncia dos contratos? E por último, será que a Assembleia de Odivelas vai para o Mosteiro? Já que vão tantos, queremos também uma salinha. Obrigada, Sra. Deputada. Muito boa tarde a todos. Cumprimento a mesa. Sra. Presidente de exercício, Srs. Deputados, Sr. Presidente de Câmara, Sr. Executivo. Já muita coisa aqui foi dita acerca deste contrato e dos encargos elevados face à realidade da Câmara Municipal de Odivelas que nos propomos assumir para os próximos 50 anos. E aquilo que mais me aflige é que, até por todas as intervenções anteriores, eu não consigo visualizar uma linha concretizada e objetiva para a utilização do equipamento. Não consigo ver. Estamos a falar de um valor de 16,053 milhões de euros, que dá um valor estimado, repito, e este valor estimado pressupõe um conjunto de obras a realizar que justifiquem este valor, porque podemos fazer obras e a utilização do equipamento por metade deste valor. É fácil concluir. Não sabemos até, e já ouvi aqui, em que estado atual se encontra o equipamento que vamos receber. Vejo que há muito nervosismo no ar. Não há um destino específico. Não há um destino específico. É bastante vago estarmos a falar de 16,053 milhões de euros. Enfim, e depois eu gostava de saber, e essa era a pergunta base, a pergunta concreta que eu deixo ao Executivo, é como é que a Câmara se dispõe a receber um património com estes valores sem que eu sinta que tenha feito o trabalho de casa. Era só. Senhora Presidente, eu gostaria que a Senhora Presidente esclarecesse esta Câmara, cronologicamente, do que é que sucedeu com a Assembleia Municipal Extraordinária para debater a utilização a dar ao Mosteiro São Dinis e São Bernardo. Eu gostava que o fizesse tendo em conta as propostas anteriormente apresentadas e se souber qual a data em que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal terá dito na Conferência de Líderes que queria fazer uma Assembleia Municipal para tratar deste assunto. Porque eu acho que era muito importante ficar claro nesta Câmara quem é que tentava ultrapassar quem. É que o Partido Socialista, em 22 de novembro, chumbou aqui uma proposta do PSD que ia exatamente nesse sentido. E depois, passo a expressão, com uma distinta lata, depois de ter chumbado, propõe na Conferência de Líderes a realização de uma Assembleia Extraordinária. Isto é política e o seu é seu dono. Se o Partido Socialista votou contra, tem que assumir. Se quer, tem que votar a favor. Senhora Deputada, tem a palavra para um ponto de ordem. Senhora Presidente, é um ponto de ordem neste sentido. De modo nenhum, num órgão político, muito menos neste, que é o órgão máximo do município de Odivelas, qualquer sentido de voto pode diminuir a discussão política de qualquer ponto. Isto tem que ficar claro. E não é qualquer maioria do PS que vem introduzir a lei da rolha no que quer que seja. Mas fiquem cientes disto. Não é porque se vota a favor, contra ou se abstém, ou se abandona a sala, seja qualquer for o sentido de voto, todos eles existem e, portanto, ninguém fica impedido, e digo já que a CDU vota favoravelmente. Sabem disso. Aliás,
pela primeira vez se viu aqui o elogio à postura da CDU e não se disse que vinha da Sibéria a declaração de voto. Normalmente vem tudo da Sibéria. Desta vez veio, se calhar, desta vez veio onde vos convém mais. Pronto, e vão gerindo a origem conforme vos convém. A CDU vota favoravelmente, a CDU sempre defendeu que aquele espaço deve estar para usufruto dos munícipes de Odivelas, mas não é o sentido de voto de ninguém que pode minorar a sua intervenção política. E isto que fique muito claro, porque nós temos 4 anos de mandato pela frente. E o PS, se não acontecer nada, tem a maioria absoluta durante 4 anos. Portanto, prepare-se para não utilizar a lei da rolha, porque senão nós, olha, saca rolhas. Obrigada, Sra. Deputada. Bom, esclarecendo a questão que foi levantada, o primeiro pedido feito pelo PSD foi uma sessão extraordinária. Foi uma sessão extraordinária. Eu tenho aqui os meus apontamentos, mas já agora, Sra. Deputada, deixe-me referir que, enquanto sessão extraordinária, era ilegal e não cumpria os termos da lei e do nosso regimento. No entanto, a Sra. Deputada sabe tanto quanto eu, ou se calhar não sabe porque algumas vezes chega mais atrasada, mas já debatemos em quase todas as sessões. Sra. Deputada, então agora deixe-me concluir, por favor. Deixe-me concluir, por favor. Nas comissões permanentes, em quase todas as comissões permanentes, tem-se falado sobre este assunto. Senhora Deputada, então escute, por favor. Escute, por favor, que é para depois não dizer que não se disse. Deixe-me esclarecer. Se foi um pedido de esclarecimento à mesa, estou a esclarecer. Senhora Deputada, deixe-me concluir, por favor. Estou a esclarecer o pedido que fez. Estou a esclarecer o pedido que fez. Se quiser esclarecimento, quer. Se não quiser, com certeza que já o deve ter esclarecido. Então está esclarecido. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Lopes. Boa tarde aos presentes. Fazendo um pouco a cronologia sobre o mosteiro, muitos de nós estão aqui hoje, recordam-se que no final do mandato passado ficou um compromisso do Presidente Hugo Martins de se fazer uma Assembleia Extraordinária sobre o rumo a tomar para o mosteiro. Bem me lembro que a bancada do Bloco de Esquerda foi quem incentivou muito o debate desse ponto e, cumprindo o prometido, o Presidente Hugo Martins, eleito nas últimas eleições, deu continuidade a isto. Aquilo que se nota aqui, por parte da bancada do PSD, que quer ganhar algo que não conseguiu ganhar até hoje. Alguma preponderância sobre este assunto. Há outra coisa que eu tenho que referir, que é, e aqui até por uma questão de saber que o património que está ali embaixo, que é nacional, está no estado em que está, e é noticiado no público, em maio de 2014, que o Ministério da Defesa aprovou uma despesa de 2,8 milhões para realizar um edifício de internato feminino no Colégio Militar. Eu tenho a impressão que este valor, que foi aprovado pelo Ministro da Defesa na altura, o Aguiar Branco, permitiria fazer obras de monta no Mosteiro de Odivelas, de forma a reabilitá-lo e não chegar a este ponto. Uma questão de eficiência de recursos. E parece que o PSD da altura não assim viu, com todo o direito, era eleito, e assim o fez. Não nos podemos esquecer de outra coisa. O PS tem feito o trabalho de casa. Tem feito mais trabalho que o que é exigido. Se olharmos ainda 2010, é feito um plano pormenor para o Centro Histórico de Odivelas, onde são criados 4 eixos de intervenção prioritários. Mais tarde, com a aprovação do PDM, em 2015, junho, salvo erro, é aprovado um conjunto de instrumentos, Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 9, sobre o Centro Histórico de Odivelas. Há um conjunto de instrumentos que estão a funcionar e nós estamos a esquecer disso. Portanto, há um conjunto de orientações já em campo. Portanto, aqui parece-me que a oposição está a tentar fazer uma coisa que é criar um vazio onde ele não existe.
levar a que o PS tenha sido inoperante neste tempo todo. E não tem sido. E eu acho que, por uma questão de procedimento de Estado, o Mosteiro só virá à nossa posse a partir do voto favorável do Tribunal de Contas. Até lá está na esfera do Exército português. E como todos nós sabemos, estando na esfera do Exército, este edifício esteve vetado, ou toda a área, edifício e área adjacente, estiveram vetadas à população de Odivelas. Eu tenho que fazer aqui um elogio à bancada da CDU, aos militantes da CDU, que é aquilo que vem na declaração de voto da CDU. E que é um reconhecimento, e eu acho que isso é que é a boa democracia, é um reconhecimento de que este projeto, que é de trazer à nossa esfera o município e dar-lhe uma das funções, aliás, há aqui uma ressalva que eu tenho que fazer, que é o Executivo nunca escondeu nada desta Assembleia. Essa é outra tentativa para criar uma discussão não existente, é que há uma ocultação sobre este assunto, e não há. E eu sinto que a discussão está perfeitamente aberta, passado este procedimento do Tribunal de Contas ser aprovado e vir à nossa esfera, e aí acho que há lugar para a discussão que está dentro da nossa esfera. Agora, olhem bem para as questões que estão aqui à volta e continuemos a discutir. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sousa para um pedido de esclarecimento. Perdão, se é um ponto de ordem, faça favor. Eu queria perguntar à Sra. Presidente, quando o Sr. Presidente da Assembleia entrar nesta sala, a senhora vai referir-lhe publicamente que ele chega atrasado? Vai? É um ponto de ordem à mesa, então. A senhora fez uma referência. Porque senão tem que pedir desculpas à deputada Sandra Pereira. Na devida altura saberá. Tem a palavra então Paulo Sousa. Faça favor, Sr. Deputada, com um ponto de ordem. Senhora Presidente, a senhora não está mandatada, nem eu lhe admito, nem a minha bancada lhe admite, que a senhora faça quaisquer tipo de apreciações sobre os horários de mim ou de qualquer deputado municipal nesta Assembleia Municipal, porque essa não é a sua função. Portanto, vamos ver. A senhora tem até ao final dos trabalhos para se retratar, que eu julgo que terá sido um lapso. A senhora nem tem... A senhora nem tem... Nem está mandatada para fazer debate político, como fez na defesa, que era uma Assembleia extraordinária, não está mandatada para isso. E para dignificar esta Assembleia, eu sei que a senhora é verdinha e compreendo, para dignificar esta Assembleia, peço-lhe faça o favor e o esforço de se situar acima do combate político-partidário. E só por isso, porque tenho respeito pela mesa e pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, é que não vou chamar aqui a colação os atrasos e as faltas do Sr. Presidente, porque isso era muito feio. Disse. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Caneiras. Peço desculpa. Sra. Presidente, é um pedido de esclarecimento à intervenção proferida pelo Sr. Deputado Carlos Lopes, do Partido Socialista. Posso? Está tudo certo. Ok. Vamos lá ter calma. Isto também não é uma coisa assim muito complicada. Todos. Assim, Sr. Deputado Carlos Lopes, se puder, eu agradecer a sua atenção, porque a pergunta é direta ao Sr. Deputado. Agradeço silêncio na sala, por favor. Sr. Deputado, só se fosse possível, só a sua atenção. A pergunta é dirigida para si. O Sr. Deputado veio aqui trazer a opção política de Aguiar Branco do Governo da PAF, toda a gente se lembra assim, designação, PSD-CDS, e ao erro estratégico da altura. Não é? Portanto, o erro estratégico, na realidade é aquilo que em 2014. Estamos a falar do erro estratégico enunciado pelo Sr. Deputado. O Sr. Deputado, só deixar aqui um esclarecimento e depois a pergunta, é muito rápido. Desde 1910 que o Mosteiro é monumento nacional. Desde o dia da liberdade neste país, após quase 50 anos de ditadura, já lá vão quase 44 anos, estamos lá quase. Governos desde a Constituição de 76
Já lá vão vários, mas sempre, ora rosa, ora laranja. O Sr. Deputado sabe isto. Mas é exatamente aqui que fica a pergunta que eu lhe venho fazer. É porque a questão sobre a forma como esta internalização e o investimento que vai ser feito por parte dos municípios, o Executivo Municipal, poderia, em qualquer um desses governos para trás, ou o governo atual, ter sido resolvida. Eu deixo-lhe apenas esta questão. Na região centro, investe-se 22 milhões de euros na requalificação de monumentos nacionais. Esta notícia é de dia 13 de novembro de 2017. Estamos a falar em 22 milhões. É importante referir aqui duas questões. A primeira é que é mais de meia centena de imóveis que estão a ser reclassificados. E depois, ainda diz o seguinte, um pouco mais abaixo na notícia, peço desculpa para lá chegar, mas diz que 85% do valor, classificados como monumento nacional, 85% destes 22 milhões investidos vêm diretamente de fundos comunitários. Ou seja, havia uma opção de governo para poder resolver o problema do mosteiro via fundos comunitários. Eles existem. Existem para a região centro, como existem para aqui, também para o mosteiro de Odivelas. Não estamos a falar do resto. E, portanto, é apenas a questão das opções, se o Sr. Deputado tinha noção disto, e se tinha noção que esta opção poderia ter sido levada a cabo também por este mesmo Governo. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Ana Caneiras. Ok. Sr. Deputado Carlos Lopes. Respondendo ao meu novo camarada Paulo Sousa, que está aqui na nossa bancada. Os critérios ou os fundos europeus não são iguais para todo o país, como o Sr. Deputado sabe. Os fundos europeus são direcionados às CCDRs e, possivelmente, aquilo que me está a dizer é que a CCDR do centro tem muito mais dinheiro disponível para a reabilitação de património que tem em Lisboa, porque já atingiu os critérios, de eficiência para essas áreas como coisa. É por isso que não tem. Obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, Deputada Ana Caneiras. Boa tarde a todos, boa tarde, Sr. Presidente, cumprimento todos os presentes na sala. Aquilo que me traz aqui é, relativamente a esta discussão que está a ser feito, relativamente a esta cedência, dos documentos que vieram à posse desta Assembleia, existe muita definição sobre uns 16 milhões de euros que vão ser gastos numas obras, mas existe pouca indicação do valor que terá a ver com a erudição deste convento. Este convento tem uma história de mais de 800 anos e este valor deste orçamento é falado em obras de requalificação, mas haverão obras de monta que, considerando a história e mesmo a qualidade dos materiais deste edifício, irão honorar em muito este orçamento aqui apresentado primeiramente para algo que ainda não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. Eu quero-me parecer que este orçamento se baseia apenas na questão da instalação de serviços camarários e é de facto muito pouco credível e muito pouco, muito pouco realista relativamente àquilo que vai ser uma intervenção num monumento nacional histórico e que também está ao abrigo do facto de pertencer a uma zona de proteção especial que estão inseridos também a Igreja Matriz e o Memorial de Odivelas. E aqui tem que haver algum cuidado relativamente a esta situação, porque isto está a abrigo de outro tipo de leis e, nomeadamente, de outras obrigações para com o Governo e também com a Direção-Geral do Património. Portanto, a questão que eu gostaria de colocar é se nesta autocedência, toda esta questão que alguém diz administrativa, que para mim não é nada administrativa, tem a ver com um património histórico que muito nos honra e que passa por aqui todo o historiado dos reis de Portugal, quase sem exceção, desde 1295. Quase todos os reis passaram pelo convento de Odivelas, muitas rainhas, muitas infantas, muitos infantes, inclusive é o contestável Nuno Álvares Pereira aqui esteve.
E estas questões preocupam-me particularmente porque acho que a dignidade deste espaço não passa pelas suas paredes apenas, embora as paredes tenham muita importância, passam muito pela elevação que todo este património do convento estará muito mais além do que as paredes que o sustentam. E é nesse sentido que eu gostaria de questionar e, de facto, onde é que está a erudição relativamente a esta cedência. Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o deputado João Pela. Boa tarde, Sr. Presidente em exercício, Sr. Presidente da Câmara em exercício, estimados membros da Assembleia, cidadãos. O Sr. Presidente não está, mas espero que a Sra. Presidente em exercício da Câmara Municipal possa, de alguma forma, apraz-me e satisfaz-me que se esteja aqui a discutir hoje, neste estado do processo, o Mosteiro de Odivelas. De qualquer forma, gostava de colocar algumas questões sobre este processo e estas verbas. Nós sabemos que existe património do Estado, património histórico, classificado, e que é muitas vezes cedido a câmaras de forma gratuita ou não tão gratuita quanto isso, que acabam por ser presentes envenenados, porque temos encargos da manutenção. Nós aqui, quanto a mim parece uma má solução, mas de qualquer forma não é isso que está em causa, vamos ter que suportar, para além dos custos da recuperação do equipamento, vamos ter ainda por cima que pagar durante 50 anos determinadas verbas. Provavelmente depois a seguir continuar-se a pagar. A minha questão é, a primeira, sobre se vai haver ou não atualizações dessas verbas em função da inflação ou por qualquer outras razões. Em relação aos custos. Em relação à recuperação, quem é que vai suportar, que encargos é que vão ser assumidos pelo município e se existe alguma estimativa, quanto é que custa a recuperação do património que está danificado. A terceira é quanto é que custa a adaptação ao uso que se pretende dar ao imóvel ou ao seu conjunto. A quarta seria quanto é que vai custar a conservação durante 50 anos do equipamento. E a quinta, as despesas correntes, se existe alguma estimativa para as despesas correntes do edifício e todo o conjunto. E já agora uma sétima, e em relação ao Sr. Deputado Nuno Gaudêncio, quanto é que vai custar à Câmara o adesivo para me calarem no caso de eu votar contra? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra Joaquim Campos. É uma intervenção, mas antes eu gostaria de fazer um ponto de ordem à mesa. Eu não gosto de fazer estas coisas, mas tem que se fazer. O desrespeito que existe perante esta Assembleia neste momento pela Câmara Municipal, sem qualquer falta de respeito pela presença da Sra. Vereadora Susana Santos na mesa, mas nem o Presidente nem o Vice-Presidente estavam presentes, encontram-se aqui neste momento a ouvir falar os deputados. Que fique isto registado, agradecia que isso ficasse escrito na ata. A questão que estamos hoje a analisar, e já o dissemos várias vezes, é uma questão central para o Conselho de Odivelas. E será do ponto de vista da reorganização do Conselho a possibilidade de estruturar do ponto de vista urbano este mesmo Conselho, que será, em nossa opinião, como já muitas vezes o manifestamos publicamente, também talvez a questão mais decisiva e mais importante para o nosso Conselho. Pela importância do assunto, já várias vezes o afirmamos, que o lançamento de um ou vários debates públicos já deviam ter acontecido. Pela parte da CDU fizemos, da nossa parte, tanto quanto nos foi possível fazer, em termos políticos e partidários, dentro das nossas possibilidades, esse debate. Mas achamos, e já o dissemos várias vezes, que quem deveria promover esses debates com caráter de urgência era a Câmara Municipal. E, portanto, de certo modo, em nossa opinião, a ordem das coisas, através do Partido Socialista, tem andado ao contrário. De qualquer maneira, como todos já perceberam,
consideramos que a vinda à posse da Câmara Municipal deste equipamento é uma questão positiva. Não sabemos, se não fosse assim, o que é que iria acontecer àqueles terrenos. Talvez a Câmara saiba, mas nós não sabemos. Lamentamos que neste país, pelos vistos, haja vários Estados, uns de primeira e outros de segunda. E na questão do Instituto e do Mosteiro, o Estado Central assumiu uma posição que, em nossa opinião, é muito negativa. É que despacha para cima do município a responsabilidade de todo o investimento e não assume, como é patente nos documentos que temos lá à frente, qualquer responsabilidade e ainda cobra rendas pela sua utilização. É caso para perguntar, e então durante estes anos todos, o que é que o Estado Central fez com aquele equipamento? E a resposta é, rigorosamente, da nossa parte, nada. E em particular, nos últimos anos, até à data 2, está à vista o seu estado de degradação. Quanto ao investimento de 16,3 milhões de euros, que irá a crescer aos 19 milhões, que a Câmara fique obrigada, aquilo que nós podemos desejar é que os técnicos municipais tenham acertado nas contas, porque de facto não nos foi possível fazer, nem tecnicamente, nem do ponto de vista político, uma grande análise daqueles valores. Esperemos que os técnicos acertem e que sejam de facto os 16,3 milhões. Quanto às rendas que a Câmara terá de pagar e que andarão na ordem dos 23.200 euros mês, andará com atualizações no período de 50 anos, ou assumirá com atualizações no período de 50 anos, o previsível custo de 18 a 23 milhões de euros. Comparando com os custos das atuais rendas que a Câmara paga em vários departamentos, como seja o DEGO, os julgados de paz, os gabinetes de educação, gabinetes do veterinário e o Startin, se fizermos as contas para o mesmo período de 50 anos, o que hoje se paga com atualizações com os 50 anos em cima, atingirá 47 milhões. Portanto, muito superior aos 23 milhões previstos com a renda aos Ministérios, ao Poder Central. O que representaria, neste caso concreto, uma diminuição de custos de quase 20 milhões de euros. Parece-nos extremamente importante, como já dissemos várias vezes, que devemos equacionar esta questão do mosteiro como a derradeira hipótese de construir no nosso Conselho uma área central estruturante para o mesmo e, nessa perspectiva, indicámos que havia 3 elementos que deviam ser analisados em conjunto. A saber, a utilização a dar ao mosteiro, a qual vamos novamente chamar a atenção para a urgência dessa discussão pública, a construção de um parque verde urbano e articulado com isto tudo, porque o verde faz parte desta discussão, toda aquela área verde que está dentro do mosteiro, e a correlação desta zona central do Concelho de Odivelas com o próprio complexo do Porto Pinheiro. A análise conjunta destes 3 elementos permitiria criar uma centralidade estruturante para o Concelho e que poderia ser um importante motor de desenvolvimento económico. Em princípio, nós estamos de acordo com a vinda à posse da Câmara do Mosteiro. Lamentamos a falta de assunção de responsabilidades do Estado Central, mas esperamos que haja por parte desta Câmara Municipal o debate ou os necessários debates públicos, transparentes, sobre o que se vai ou se pretende fazer no Convento de São Dinis e nos seus terrenos. Voltamos a afirmar que até ao momento são as nossas propostas para o que está hoje aqui em discussão. Vamos afirmar que até ao momento são as nossas propostas para o que está hoje aqui em discussão. Nós assumimos que deveria ser feito um museu com 3 valências essenciais, uma virada para a reprodução da vida no convento, outra que guardasse a história da vida no Instituto Odivelas e o seu espólio, e outra componente desse museu que fizesse a história de todo este território do nosso Concelho, desde os tempos pré-históricos aos tempos de hoje. Propusemos igualmente a construção de um lar de idosos, de equipamentos para a infância, propusemos que, articulando com a área verde com o grande Parque Central, que agora parece que toda a gente está de acordo, se deslocassem para ali as instalações da Polícia de Segurança Pública, o que permitiria, de certo modo, mitigar alguns problemas de segurança que todos os parques verdes urbanos têm, e propusemos igualmente que os espaços, depois de estudo criterioso, pudessem ser fundamentalmente dados a atividades culturais e, eventualmente, algumas áreas de ensino. Dissemos na altura, e voltamos a dizer, que a zona verde devia ter uma área comercial, que a tornasse numa zona viva, numa zona bastante viva, porque é isso que Odivelas precisa na sua centralidade, e dissemos na altura, e voltamos a dizer aqui, hoje, a proposta que apresentámos não era uma proposta fechada.
Era uma proposta para ser enriquecida no âmbito de uma grande discussão pública, que voltamos a dizer que achamos que é essencial. É esta a nossa posição. E neste momento, de certeza absoluta, que vamos votar contra quando isto for à votação. Esta minha intervenção fica para declaração de voto da CDU. É um ponto de ordem à mesa que é para a retificação de uma coisa que eu disse, no fundo. E não é por causa da intervenção do deputado Alexandre Ramos, porque não me convenceu a mudar o meu voto. É que eu disse, esta é a nossa posição e neste momento votamos contra. Não, nós vamos votar a favor desta proposta. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a deputada Sandra Pereira. Sr. Presidente em exercício, só para pedir um esclarecimento ao Sr. Deputado António Ramos. Se tem a noção que esta visão é uma visão mesquinha e pequenina, confinar a utilização de um mosteiro às poupanças geradas com a instalação da CMO. É que é só isso que eu ouço. Isto sem prejuízo de o PSD até concordar que aquele espaço possa servir para isso. Mas aquilo que nós vemos é que um património simbólico e de elevado valor histórico e cultural é apenas instrumental às poupanças geradas com a instalação dos serviços municipais. Isto é pouco para aprovarmos aqui uma proposta que custa 700 mil euros ao erário público. É pouco. E é por isso que o PSD se abstém, porque não tem segurança na decisão de uma visão estratégica para este património. Vamos então retomar os trabalhos após o intervalo e, não se registrando mais intervenções, iria passar a palavra ao Sr. Presidente para os esclarecimentos que entender por necessários. Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício. Eu acho que aquilo que tenho vindo a assistir nesta Assembleia vai perfeitamente ao encontro de eu ter tomado a decisão e do Partido Socialista, em boa hora, não ter deixado que este tema entrasse no debate eleitoral do mês, ou portanto da última campanha eleitoral autárquica. Isto é, quando estamos a aprovar um documento que apenas, portanto, oferece a apreciação de uma minuta contratual a ser assinada em termos de acordo de cedência entre o Estado português e o município de Odivelas, vemos uma série de considerandos, uma série de apreciações que nesta altura são colaterais às mesmas. Tive uma opinião, mantenho-a e quero dizer que aquilo que sempre apelei foi que o nosso mosteiro municipal, o nosso mosteiro de Odivelas, fosse alvo de um grande consenso político e se tratasse sempre de um assunto supramunicipal. Não disse isso hoje. Se há quem saiba o que alguns pensam agora, todas as pessoas sabem o que eu sempre pensei, o que o Partido Socialista sempre pensou, ontem e hoje. E quero, por isso, dizer que sempre tive dúvidas que o aproveitamento político fosse bom neste processo e daí não o ter utilizado na disputa eleitoral autárquica. E quero dizer isto porque, além de o ter afirmado, ficou escrito e diz o número 7 do programa eleitoral do Partido Socialista. Concluir o processo de transferência do Mosteiro de Odivelas para a Câmara Municipal, lançando um amplo debate público com vista à sua utilização futura. Está escrito, para quem quis ver, este programa foi feito em maio do ano passado, foi lançado e, portanto, agora, aquilo que eu quero dizer é que tenho dúvidas se alguém eleito com 45% dos votos pela população, tinha a mesma postura ou não se sentisse, no fundo, legitimado a tomar uma decisão para os destinos daquele mosteiro. E volto a lançar o repto. Estivemos num período de verão onde eu não conheço, tirando do partido com a CDU, a quem reconheço, até porque também fez questão de eu deitar escrito, o que pensava, o que pretendia. Não vi por parte de muitos outros partidos políticos nada, repito, rigorosamente nada sobre este processo, sobre as suas pretensões ou as suas intenções. Por isso, vir agora pedir que é passar um cheque em branco
ou dizer que não podemos dizer que o que vamos aprovar a cedência, repito, aprovar a cedência sem saber o que é que se lá vai fazer, eu pergunto, então, se era no período pré-eleitoral que também não houve qualquer proposta por parte de outros partidos que o deveríamos ter feito. É porque o poderíamos ter feito. Mas agora ainda temos até a perspectiva e o visto por parte do Tribunal de Contas, que pode até deitar abaixo tudo aquilo que vem sendo aqui aprovado, quer na Câmara, quer na Assembleia. E por isso, quero também dizer, de uma forma clara, que não é verdade, e repito, não é verdade que o Partido Social Democrata tenha condicionado, ou tentado condicionar o seu voto em sede de reunião de Câmara, apresentando como proposta um museu ou um centro interpretativo. Ninguém dentro desta sala, repito, estou certo, que ninguém está contra a edificação de um mosteiro ou do centro interpretativo. É o mesmo, permito a expressão, se perguntar a um cego se quer ver. E por isso, utilizar estes expedientes falsos neste debate para justificar algum voto que é legítimo e que tem que ter os argumentos que encontrem, agora procurarem expedientes falsos para o debate, não pode ser verdade. Até porque, se lerem a própria declaração de voto do Partido Social Democrata, em nenhum momento é dito que o Presidente da Câmara não aceitou as propostas. Querem saber? Subscrevo-as. Além de as aceitar, também as subscrevo. E também fui eu que propus que a discussão pública já começou. Começou na Câmara, quando falámos do tema, está aqui hoje, vai continuar e todos são convidados. À Assembleia, com sessões extraordinárias, que eu também tive a oportunidade de o referir que entendia por bem, mas não quero ser o pai dessa criança. Como dizia alguém, por acaso até fui eu que tive essa ideia. Não vou dizer. Agora, digo todos os contributos são bem-vindos. Mas disse isto desde janeiro do ano passado. Escrevi. O Partido Socialista assumiu. Sabem porquê? Porque se calhar era fácil com uma bandeira eleitoral vir falar no mostreiro, não houve grandes alterações ao protocolo, o protocolo tinha vindo, íamos para a rua com mais uma bandeira eleitoral, mas pelos vistos ainda bem que não o fiz. Por um lado porque o Partido Socialista não precisou do mosteiro para vencer as eleições, nem precisou de importar candidatos em lado nenhum. Continuou com quem estava, com quem está na Câmara há 9 anos, com quem tem um projeto para o Conselho e, portanto, com quem os eleitores afirmaram de uma forma absoluta quererem continuar aqui. E por isso tenho dúvidas se outros tivessem ganho as eleições, se assumiriam as decisões que tivessem sido tomadas por discussão pública, pela Assembleia ou pela Câmara no mandato passado. Diziam, não senhor, vamos rasgar, porque agora estamos legitimados para decidir o que queremos para o futuro do mosteiro. E por isso vou dizer-vos, não desvio 1 milímetro aquilo que pensava. Cá estarei para fazer a discussão pública com a Câmara, com a Assembleia, com a população, como sempre disse. E mais. Vejo este projeto com um claro benefício em toda a linha para os municípios de Odivelas. Conforme aqui foi referido, em primeiro lugar, por um sentimento de pertença e de identidade com o Conselho, com todo o Conselho. Por outro lado, por ser um projeto que poderá arrastar a população de Odivelas e refiro-me à própria população mais jovem das nossas escolas, dos nossos jardins de infância, a terem um sentimento também de identidade com o nosso território, que é o que vemos na população mais antiga do Conselho. Isto é, nós precisamos, permitam uma expressão, como uma espécie de arrastão, agarrar as nossas crianças e os nossos jovens com este input agora do mosteiro vir à gestão municipal para criarmos aqui mais um sentimento de pertença, mais um carinho e mais uma atenção em particular de ser odivelenses e termos o nosso mosteiro. Quero dizer também que lamento que uns digam que já existem compromissos assumidos e que outros digam que tão depressa dizem que não sabemos o que é que lá vamos fazer. E, portanto, decidam-se. Já há compromissos assumidos ou não sabemos, então não temos nenhum projeto para lá? E eu repito, com certeza que a Câmara tem ideias. Com certeza que cada um de nós individualmente tem ideias. Com certeza que é muito fácil e eu despoltei aqui 10 aspectos. Serviços municipais, um museu municipal, uma residência para estudantes, um lar, um centro-dia, uma creche para os filhos dos funcionários, o museu já disse,
a esquadra da Divisão Policial de Odivelas, uma escola de música, quem é que mais? Já agora, desculpe, eu recebi esta semana mais um contributo de alguém que escreveu para a Câmara a dizer que gostava de lá ver instalado, também outro. E, portanto, já vamos aqui com 8 ou 9. Uma pousada, também se falou muito, investimentos até angolanos aqui no Conselho, é pena às vezes, mas conclusão, aquilo que eu disse foi, todos temos uma opinião, todos sabemos o que é que queremos mais, o que é que queremos menos, todos podemos dizer o que é que achamos e todos esses contributos são bem-vindos. Agora, nesta fase, estamos numa fase de recolha de contributos, estamos numa fase, no fundo, de encontrar o maior consenso possível neste debate. Isto é, o objetivo da consulta pública não é dizer se queremos um mosteiro com a instituição A ou com a instituição B. Não, temos que dizer os desígnios. Queremos ou não queremos uma instituição de ensino? Queremos ou não queremos um centro de dia? Queremos ou não queremos os serviços municipais? Queremos ou não queremos uma creche? Queremos ou não queremos um centro de idosos? Etc. E é a partir daí delinear, no fundo, um layout e ocupação dos espaços que se coadunem com, acima de tudo, um princípio, o interesse público municipal. Isto é, por atrairmos mais pessoas ao centro da cidade, e é essa uma das matrizes do Partido Socialista, vamos também alavancar o investimento privado, que naturalmente já é visível também nas artérias históricas do nosso Concelho. Isto é, as pessoas vão remodelando as suas casas, vão valorizando os seus espaços, porque percebem que a Câmara e o investimento público poderá dinamizar e revitalizar aquele local. Como? Atraindo pessoas. E com as pessoas têm que comer, têm que fazer as suas compras, têm que fazer os seus investimentos. Outro dia eu expliquei aqui nesta Câmara porque é que a Caixa Geral de Depósitos das Colinas do Cruzeiro fechou. Porque não tinha. Isto foi muito explicado pela administração, porque não tinha muitos interessados. Explicou-me, olha, 80% das pessoas que compraram casa nas Colinas do Cruzeiro fizeram-no com um empréstimo do BES, que foi a entidade promotora deste empreendimento. Os outros, ou grande parte, têm os seus trabalhos, muitos deles fora de Odivelas. Toda a gente aproveita para ir ao banco em horário laboral, em que se desloca à agência bancária junto de onde trabalha, muitas vezes. Portanto, é um mito e facilmente se percebe do porquê da localização deste tipo de serviços. E foi compreensível. Experimentem perguntar nas patameiras, já não acontece. A agência é muito solicitada e requisitada. E por isso, entendo o seguinte, hoje estamos a aprovar a cedência da gestão para, portanto, a Câmara Municipal. Dizer que relativamente ao investimento, foi um investimento no fundo putativo, estimado pelos técnicos no âmbito do metro quadrado, no âmbito dos preços de mercado, no âmbito daquilo que é a evolução, até foi acrescentado, julgo eu, 10% acima sobre a conservação e a manutenção. Dizer que o IVA, a senhora deputada Lúcia Lemos falou da questão do IVA, o IVA é o IVA das empreitadas, portanto são 6%. Portanto, uma Câmara Municipal, enquanto entidade pública, está sujeita, ao nível das empreitadas, a um IVA de 6%. Dizer também, se tiverem a oportunidade de ver nos documentos, foi estipulado por uma comissão avaliadora, que está legitimada, que o montante do pagamento seria entre 13.000 e 38.000 euros. Para um período de 30 anos. Nós conseguimos um período de 50 anos e mesmo assim ficar abaixo da mediana desse valor. Entre 13 e 38 seria mais ou menos os 25, 26 e ficámos com 23 por 50 anos. Portanto, dizer também que aquilo que falamos de alugueres, naturalmente qualquer instituição que venha ocupar um espaço nobre, um espaço de exceção, no coração de Odivelas, onde estarão instalados outro tipo de serviços que venhamos a entender como convenientes, também tem que fazer, ou seja, o seu esforço financeiro e a sua comparticipação para, no fundo, contribuir para um coletivo, porque existem despesas como a manutenção, a limpeza, a vigilância, a água, a eletricidade, os seguros, etc. E por isso, ninguém pense
que alguém poderá ocupar aquelas instalações, ou não será comigo aqui sentado, com certeza, sem que possa comparticipar devidamente, além de outros contributos de natureza social, que uma entidade poderá disponibilizar por vir ocupar aquele espaço. Dizer propostas, têm vindo muitas, por carta, por e-mail, com pedidos de reunião. Decisões são depois da consulta pública. Agora, há uma coisa que respeitamos. Por um lado, é a vontade dos partidos políticos, dos órgãos municipais, sufragados, legitimados eleitoralmente no dia 1 de outubro. Por outro lado, todos os contributos que venham por bem para dinamizar e desenvolver a população do concelho de Odivelas. Por outro lado, e aqui também estou perfeitamente de acordo com a opinião que conheço que foi dada pela CDU. Não podemos perder esta oportunidade para todo aquele complexo dos campos onde estava o Odivelas Futebol Clube, do nosso pavilhão multiusos de Odivelas, do nosso complexo multidesportivo, que ainda hoje de manhã lá estive, e que estava, até porque estamos em período de férias escolares, por jovens, por menos jovens, por muita gente a ser ocupado. E aproveitar todo este complexo arbóreo, complexo verde, para poder potenciar aqui este núcleo histórico. Com aquilo que vocês sabem, que é a reabilitação da Rua Guilherme Gomes Fernandes, também com os fundos comunitários, da Avenida Dom Dinis, do bairro do Espírito Santo, que está previsto até 2020. E, portanto, sei o que o CDU propõe e que querem saber. Concordo quase na plenitude. Subscrevo na plenitude. Se as esplanadas do parque ficam mais à esquerda ou mais à direita, se é um centro-dia ou se é um lar, se é esta instituição ou se é aquela, eu acho que isso deixemos para as propostas e deixemos para uma avaliação. Agora, relativamente ao todo, esta é a posição do Presidente da Câmara e que todos conhecem, que defende que possamos enquadrar aquele espaço com os serviços que acabei de dizer, muitos deles. Com certeza que o museu. Mas defende mais do que isso. Não defende o Museu das Antigas Alunas e assumo-o publicamente. Defende um museu municipal que trate de toda a história do município de Odivelas, desde os nossos antepassados, que ainda agora estamos a reabilitar o dolmen das pedras, ou a anta das pedras grandes em Canessas, como também o posto de comando do movimento das Forças Armadas, que também foi em Odivelas, e aqui também se fez história contemporânea. E por isso acho que temos que olhar também como o Instituto, como uma das partes de um monumento secular. E, portanto, não podemos só concentrar no Instituto uma história que tem, portanto, pelo menos 7 séculos de existência. E quero, por isso, dizer-vos que não existe qualquer compromisso com qualquer entidade e, repito, não existe qualquer compromisso com qualquer entidade porque não podia existir. Porque ou somos sérios e queremos uma consulta pública e tomaremos as decisões, ou não somos sérios e andávamos aqui a fazer de conta e era muito mais fácil assumir com uma maioria absoluta, alto lá. Não, mas queremos cumprir aquilo que sufragámos à nossa população. E é aqui, está escrito e queremos honrar este compromisso que é um compromisso de confiança. E é esta confiança que não queremos ver quebrada ou que queremos ver, no fundo, ofuscada. E por isso, neste aspecto, dizer que, com certeza, que as condições iniciais, e eu penso que foi o Sr. Deputado Paulo Sousa, aquelas condições iniciais foram definidas com o Ministério da Defesa, que não foram aceitos pelo Ministério das Finanças, porque tem que haver, ao abrigo de um acordo de chapéu, uma comparticipação mensal, chamemos-lhe uma renda, ao abrigo da cedência. Dizer também que aguardamos que, depois, e pelo que percebi das declarações de voto que já foram lidas ou proferidas, que aguardamos o que o Tribunal de Contas se pronuncie legitimamente e obrigatoriamente. E por isso, quero também dizer que aqueles que me conhecem, aqueles que conhecem também algum percurso político que já vou tendo neste Conselho, jamais colocaria em causa a saúde financeira do município ou algum
alguma dúvida que existisse relativamente à sustentabilidade financeira do nosso município. Quero dizer que levo as funções públicas e a atividade pública com bastante seriedade. Quero dizer-vos também que acho que isso sim, a população não nos perdoaria se nós não manifestássemos o nosso direito de preferência relativamente àquele mosteiro. Aí sim, outros fins lhe seriam dados que não estes, que maioritariamente todos pretendemos. E por isso, para terminar, entendo que, ainda bem que não utilizei, que o Partido Socialista não utilizou este tema para um período de eleições autárquicas, porque acho que não iria dignificar nada o debate e iria arrastar para um lamaçal corpulento e dizer-vos mesmo dispensável num período em que se devem debater propostas e, essencialmente, esta proposta é uma proposta que deveria, conforme tentei, fosse supramunicipal e que fosse de todos os partidos e que fosse de todos os odivelenses. Com certeza, provavelmente, o que vier a ser decidido não agradará a 100% das pessoas. Se agradasse a 80%, eu já ficava bastante satisfeito. E é isso que me permito e é isso que irá ser feito. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, peço desculpa, Sr. Deputado, qual é a figura então regimental? Ok, faça favor, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo esclarecimento. Sr. Presidente, só para tentarmos perceber aqui uma coisa. Todos nós temos esta documentação, apesar de eu já ter dito que faltava aqui alguma documentação no anexo 2, e o Sr. Presidente também não expressou o porquê, mas nós temos aqui a informação datada de, tem cá o despacho do Sr. Presidente, se eu não me engano, dia 2/2/2018, o qual fala-se, tem os considerantes todos, e depois chega aqui a um determinado ponto e diz: o monumento em apreço encontra-se devoluto, tal. E depois diz, como acima referido, perseguidos pela autarquia, não só através da sua fruição pela população em geral, residentes e visitantes, como pela instalação não só dos serviços municipais, mas também de outros serviços públicos, a par de outras instituições com interesse na cedência do espaço. Isto na lógica daquilo que o Sr. Presidente nos acabou de dizer, que somos sérios e queremos uma consulta pública. Se nós chegarmos eventualmente ao fórum, portanto a esse amplo fórum de debate e de consulta pública, e se eventualmente, se de repente a população expressa-se e diz que não quer lá serviços municipais nenhuns, como é que fica todo o resto deste processo? Porque aquilo que me parece é que esta situação já está condicionada à partida e, portanto, era apenas essa questão que eu gostava de perceber. Não há condicionamento nenhum, independentemente, agora aqui sem qualquer provocação, não é mesmo provocação, independentemente de qualquer contacto feito ou não com outras instituições privadas, públicas, seja o que for, a questão é, se ficar decidida em fórum de debate que ninguém quer que vá para ali um serviço público, ou que sejam lá colocados os serviços municipais, se fica em causa todo o resto do processo, como o Sr. Presidente acabou de dizer, que inclusive até pode cair depois em Tribunal de Contas. Isso é uma coisa que pode acontecer a toda a gente. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a deputada Sandra Pereira para um pedido de esclarecimento. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente, que ouviu com muita atenção e em coisas até gostei de o ouvir, porque acho que avançou mais do que efetivamente tem avançado nos ditos documentos. Mas o Sr. Presidente falou que gostaria aqui de que houvesse um consenso político à volta desta situação e eu pergunto-lhe o que é que o Sr. Presidente e a Câmara Municipal fizeram para desenvolver esse consenso político. É que da parte da bancada do PSD nós não tivemos nenhum feedback de qualquer consenso político connosco. A Câmara Municipal não falou, portanto não fez qualquer tipo de abordagem de perceber o que é que o PSD quereria e, portanto, não conseguimos compreender como é que quer um consenso à volta quando não o tenta realizar. Depois, Sr. Presidente, a questão do há ou não há compromissos.
Sr. Presidente diz que não há compromissos, mas depois diz que os documentos vêm informados com a instalação de serviços municipais. A bancada do PSD fundamenta muito esta decisão na instalação e nas poupanças que gera nos serviços municipais. Eu volto a perguntar, há ou não há compromissos? E não é mau que haja, vamos assumir aquilo que fazemos e as opções que temos que as assumir. E depois, ao Sr. Presidente, ou não sabe ler, ou não leu, ou não teve tempo, mas a declaração de voto do PSD é muito explícita, porque diz: o PSD revê-se convictamente na transferência de gestão deste espaço para o município de Odivelas, uma vez que é a melhor forma de devolver a dignidade àquele património de interesse nacional, histórico e cultural e colocar as suas valências ao serviço da população. Depois diz mais. Mas depois diz assim: sabemos efetivamente aquilo que queremos e as valências que pretendemos ver implementadas naquele espaço tão importante para a valoração da nossa identidade consciente nacional. A história riquíssima deste conjunto monumental fundado pelo rei Dom Dinis. E depois diz: um museu municipal e um centro interpretativo alicerçado, por exemplo, no estudo e apresentação das ordens religiosas, nos episódios e figuras cuja vida esteve associada à história do mosteiro e de Odivelas, são equipamentos que o PSD defende. Portanto, Sr. Presidente, se não leu, se não sabe, fica a saber, mas isto foi replicado em todos os documentos em que o PSD teve ocasião de deliberar sobre este assunto. Em todas as declarações de voto está exatamente a nossa visão estratégica. E na última reunião de Câmara, esmiuçámos, dissemos mesmo que gostaríamos que o Sr. Presidente se tivesse comprometido com o Museu Municipal, que pelos vistos subscreve e quer, que é isso que eu não compreendo, quer um consenso, mas não assume compromissos. Eu não percebo como é que se quer desenvolver consensos quando não se assumem compromissos e pontos e visões. Não consigo. Depois, Sr. Presidente, também para lhe dizer que estranhamos muito... Deverá terminar, Sra. Deputada. Eu vou terminar. Que diga que não quis utilizar o debate eleitoral para fazer disto campanha eleitoral. Muito bem. Mas depois também nos vem dizer que não utilizámos o debate eleitoral ou que só o CDU é que utilizou o debate eleitoral para dizer o que é que... Então, em que é que ficamos? Utilizamos ou não utilizamos o debate eleitoral? O PSD, a seu tempo, disse o que é que pretendia disto. E eu pergunto-lhe se partilha desta visão e se quer, efetivamente, partir deste suposto de um museu municipal e de um centro interpretativo que apela ao simbolismo e à identidade histórica de Odivelas, que é muita, no Mosteiro de São Dinis e São Brás. Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais pedido de esclarecimento, passarei então a palavra novamente ao Sr. Presidente, se entender por necessário. Muito obrigado, Sra. Presidente. Olha, tenho um grande privilégio naquilo que vou dizer e sinto uma grande satisfação nas declarações que vou dar. É que, se houve algum partido que parece que agora se colocou fora desse consenso, foi o PSD, porque até às eleições sempre teve de consenso e teve tudo bem. E, portanto, o consenso que houve parece que agora se querem desviar. E então eu lanço um desafio à senhora deputada municipal, Sandra Pereira. O presidente Hugo Martins quer um museu municipal. Então o PSD que vota a favor também. Já que na reunião de Câmara, que é mentira, não colocaram nenhuma proposta, porque estamos todos a favor do museu. Então vamos lá todos assumir o compromisso, queremos um museu. Vamos ver se a população também quer mais. O Partido Socialista já dizia isso. E somos tão sérios, e fomos tão sérios, que escrevemos o seguinte: criar um museu municipal e dar a continuidade da recuperação ao túmulo de Dom Dinis. Sabem porque é que nos escrevemos aqui por causa do mosteiro? Podíamos dizer criar um museu municipal no mosteiro. Não, porque a cedência ainda não estava concretizada. Mais do que isso, porque assumimos aqui, somos sérios, que a Quinta do Espírito Santo tinha sido pensada para ser um museu municipal. E com esta alteração de circunstâncias, nós também alteramos as nossas opiniões, quando são fundamentadas. E for fundamentada com a cedência do mosteiro. E, portanto, também pomos aqui. Ó, Sr. Presidente, e desculpe lá, eu tenho que defender aqui a CDU. É que a CDU em maio já andava com debate público a recolher contributos. A CDU não se escudou atrás dos arbustos e agora vem para aqui mostrar outra posição. A CDU foi séria e foi elevada como o Partido Socialista, que disse que não metia esta questão no debate político. E a CDU fez o seu caminho, ouviu as pessoas, fez um debate público, apresentou papéis. Em maio do ano passado já o andava a fazer. Não andou aqui a fazer de conta, não andou aqui. E eu convido a apresentarem os documentos eleitorais por parte do seu professor Fernando Seara, o que é que ele disse
e o que é que o PSD disse sobre este processo, e nós nunca nos escondemos, nem nunca nos esquivámos deste debate. Dissemos, queremos uma consulta pública, e então se vamos a isso, é isso mesmo. Quem se pôs fora do consenso foi o PSD. E agora, para justificar uma abstenção, que ficam responsabilizados por isso, e também entendo que, assim como não condiciona o debate de ninguém, também ninguém me condiciona a mim, nem a mim enquanto Presidente de Câmara, e vou relembrar isto por muitas vezes, que a minha tentativa parece que agora, por uma sair de cena de fininho, só para se absterem, eu digo, esse voto vai ser relembrado muitas vezes, porque esta abstenção é uma abstenção violenta politicamente, e eu não o esqueço. E quero dizer mais, Sra. Presidente, eu quero um museu municipal, o PSD também quer. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Passaremos então à votação do ponto número 1. Proposta de cedência de utilização ao município de Odivelas pelo Estado português do imóvel designado PM1 Odivelas, convento ou Instituto Odivelas, sítio no Largo Dom Dinis, em Odivelas, pelo prazo de 50 anos, bem como aprovar a respectiva minuta de auto de cedência de utilização. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por maioria, com a abstenção da bancada do PSD. Declarações de voto, deputado Luís Santos. O Mosteiro de São Dinis e São Bernardo é um monumento secular e um dos mais importantes da história, não só de Odivelas, nem sequer da área metropolitana, mas de Portugal. Um monumento com mais de 800 anos e, evidentemente, é um monumento que não podia continuar, não pode continuar fechado à população. Sempre dissemos, independentemente dos usos que estavam a ser dados ao equipamento, que era importantíssimo abrir o Mosteiro de São Dinis e São Bernardo à população. Abrir de forma a que os cidadãos e as cidadãs de Odivelas, de Lisboa, ou todos aqueles que nos visitem, possam conhecer todo o património que aquele monumento representa. Nesse sentido, obviamente, votámos favoravelmente a proposta de cedência, o auto de cedência que aqui nos foi trazido e, portanto, sempre fomos favoráveis a este momento, ao momento em que a gestão do mosteiro passaria para as mãos do município. Mas defendemos este momento sem ter a certeza absoluta, não temos nenhum problema em assumi-lo, de que os valores que estão escritos no documento que votámos venham a ser os valores exatos, porque temos a certeza que chegamos ao ponto mais importante, ao ponto em que podemos abrir a discussão pública. Foi isso que sempre dissemos. Não entramos em nenhuma competição de ideias sobre o futuro do mosteiro. Sempre mantivemos a coerência defendendo a discussão pública. E é nesse momento em que vamos assumir as nossas ideias. Não andámos a apresentar ideias para o ar no sentido de condicionar mais ou menos a discussão pública. Outros quiseram fazê-lo. O Partido Socialista, hoje acabamos de ouvir falar em 10 hipóteses. Tem o direito de ter a sua opinião. Nós reservámos-nos, como sempre, desde a primeira hora, quando éramos os únicos a exigir a discussão pública. Agora é o momento de todos discutirmos, seja nesta Assembleia, seja nas reuniões de Câmara, seja em outros fóruns, e é preciso discutir seriamente o que fazer com aquele equipamento. E agora sim, minhas senhoras e meus senhores, a responsabilidade é também nossa, munícipes de Odivelas, eleitos nesta Assembleia Municipal, e de convidarmos todos para discutir o futuro daquilo que é o equipamento mais importante do nosso Conselho em termos de património. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Nelson Silva. Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício. O Mosteiro de Odivelas vai fazer parte da gestão autárquica. Este facto por si só é de celebrar. No entanto, não podemos deixar de referir que neste processo não foi tido em conta o seu futuro. Não dizemos que o Executivo deva ter decidido unilateralmente que destino lhe dar. Dizemos sim que o debate público prévio e a discussão pública prévia devia ter-se iniciado durante este processo. Este documento compromete Odivelas em valores demasiado altos e por muito tempo. O nosso município está neste momento a assinar um acordo sem ter ideia do que fazer a seguir.
pois uma consulta pública prévia teria respondido a muitas questões que foram levantadas. Visto que a passagem da gestão do mosteiro para a autarquia é algo que o PAN defende, votamos favoravelmente este auto de cedência. Gostamos de saber que vai ser dada a importância devida à consulta pública a partir de agora, visto que até o momento ela tem sido ignorada. Ressalvamos que o mosteiro de Odivelas é importante não só para Odivelas, mas também para um país. Não é por acaso que é património nacional. Esperemos então que esta consulta pública, este debate público vai agora iniciar e que destino houver para o mosteiro seja do interesse de Odivelas em primeira instância, mas de Portugal no seu todo e não de apenas alguns interesses. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Carvalho, para uma declaração de voto também. Sra. Presidente, o PSD absteve-se. Não, evidentemente, que não concordo com a cedência do mosteiro do imóvel no seu conjunto à Câmara de Odivelas, mas pela maneira como a Câmara de Odivelas e o Partido Socialista querem fazer este processo. Já falou-se aqui de várias coisas e a diversidade das coisas que foram sugeridas para a instalação no mosteiro só prova que, efetivamente, este debate sobre aquilo que o mosteiro deve ter no futuro devia ser feito antes, porque isso implica custos. Como é que nós sabemos quanto é que custa uma instalação de um lar no mosteiro de Odivelas? Como é que nós sabemos quanto é que custa a instalação de um museu ou de um centro de interpretação? Isso tem que ter um valor. E esse valor somado é que definiria o custo a ser feito para fazer o acordo com o Estado, com o Exército, com o Ministério da Defesa. Não é depois, em função daquilo que se pretender, nomeadamente em relação à questão das instalações municipais, cujas também não sabemos o que é que lá vai ser feito, quantos gabinetes precisa, etc. Que tipo de arrumação lá dentro vai ter, que coisas é preciso fazer em divisórias, etc. Não sabemos nada disso. E, portanto, o que vai acontecer é que tudo isso vai procurar ser encaixado em 16 milhões de euros. E isso não pode ser. Isso é fazer tudo ao contrário, não é? Nós não sabemos o que é que lá vai ser feito. Quanto é que custa fazer cada uma dessas unidades? Mas já atribuímos um valor de 16 milhões de euros. Isto é, vamos com uma preocupação de dizer, e tal, aquilo vai ser uma coisa muito boa, porque vamos economizar aquilo e ali. Mas vamos economizar quanto, onde e depois quanto é que custa essa instalação? O PSD não aprova estas coisas assim. Nós primeiro quer sabermos o custo daquilo que vai lá ser feito. E para isso temos de saber o que vai lá ser feito. Aquilo que vai ser aprovado. E depois então é que temos um valor. Não é ao contrário. Primeiro atribuímos um valor e depois vamos dividir esse valor por não sei quantas unidades. Isto não é nada. Por isso nos abstemos. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Pela para uma declaração de voto. O CDS-PP vota a favor da minuta para o acordo com o Estado da cedência do Mosteiro de Odivelas. No entanto, vai ficar atento à discussão do uso que vai ser efetuado, ou vai ser atenuado para ser atribuído às instalações do mosteiro, com particular atenção não à parte histórica, mas à parte, para além da parte histórica, em relação aos serviços que se pretendem lá colocar. Desde já manifesto alguma preocupação em relação aos serviços que o município não tem e que provavelmente deveria ter, como por exemplo os cuidados paliativos, como muitas outras situações em que o Conselho está carente e irei de alguma forma exercer pressão nesse sentido. Muito obrigado.